Papa Francisco realizou 2 grandes eventos sobre a família, 2 sínodos muito importantes no Vaticano. No ano de 2014, depois fez outro no ano de 2015, e depois publicou a exortação apostólica, né? Amoris Laetitia, a alegria do amor sobre o amor na família. Vejam, isso mostra a preocupação que a igreja tem com a família. Foram 2 sínodos de bispos realizados, né, em 2 anos subsequentes, e depois o Papa, então, recebeu as conclusões dos bispos dos 2 sínodos e fez, então, essa exortação apostólica que tem 325 parágrafos. O Papa faz, assim, um verdadeiro raio-x da família, do casamento, da educação dos filhos, né, da vida do casal. E é isso que nós queremos continuar a reflexão aqui nessa tarde. Já foi feito na manhã, né? E aqui eu quero continuar essa tarde. Eu fiz aqui um pequeno resumo, já que o documento é muito grande, a gente não consegue, numa palestra só, abordar tudo. Resumi aqui alguns pontos que me parecem que chamam mais a atenção do Papa Francisco. Ele começa dizendo o seguinte, falando dos direitos da família. E o Papa diz assim, devemos insistir nos direitos da família. A família tem direitos. E ele fala assim, e não apenas nos direitos individuais. Cada um de nós tem direitos individuais, mas não podemos deixar em segundo lugar o direito da família. Muitas vezes a família, o casamento tem sido destruído porque a pessoa fica só pensando nela. O Papa coloca aqui a questão do individualismo, do narcisismo. A pessoa só olha para ela, né? E esquece que a família é importante. E o Papa diz aqui, a família é um bem que a sociedade não pode prescindir. A sociedade não pode ficar sem a família. Ele fala, mas precisa ser protegida. Não enfraquecer a família. Enfraquecer a família não favorece a sociedade, destrói a sociedade. A igreja sempre ensinou isso, desde o primeiro século. A igreja ensina que a família é a célula máter, célula mãe da sociedade. Se destruir a família, você vai destruir na sociedade. E a gente pode perceber por que a sociedade hoje vai tão mal. Por que nós temos tantos crimes? Esses horrores dos estupros, de roubos, de assaltos, de sequestros, de drogas. De onde vem isso? Isso não vem de uma família desestruturada? Vem. Uma família bem estruturada, o pai, a mãe, que amam a Deus, que rezam, que educam seus filhos na fé, dificilmente vai ter um filho transviado, um filho delinquente. Pode acontecer, esse mundo é tão perverso, esse mundo é tão mau, que às vezes até acontece uma família boa, um pai bom, de repente ter um filho aí, né, que pega um caminho mau, mas é exceção. É exceção. Eu, com humildade, eu posso dizer, eu tenho 8 irmãos. Éramos 9 irmãos, uma irmã que já faleceu. Nós, meu pai, minha mãe, nos educaram ali, na moral, no catecismo, rezando o texto todo dia. Não tem nenhum irmão delinquente. Todos profissionais, todos trabalhando, todos estão na igreja. Que beleza. É a família. Mas se a criança não tem um pai que educa, não tem uma mãe que eduque, não fala de Deus, não fala na catequese, a criança vai, não é, pegando maus caminhos. A gente sabe que as más companhias corrompem os costumes. Não é? Então o Papa diz, enfraquecer a família é enfraquecer a sociedade. Eu penso que esse é um ponto assim, geral, que o Papa coloca como um pano de fundo do documento dele. E aí, evidentemente, o Papa fala da importância do matrimônio. Por quê? Porque a família, ela nasce no matrimônio. Não é? É por isso que Jesus esteve lá naquelas bodas de Caná da Galileia. E ali ele fez o seu primeiro milagre. E Nossa Senhora pediu. Porque ali começava uma família. Não é? Isso é muito significativo. E Jesus quis entrar na nossa história pela família. Jesus não precisava ter um pai.
Porque não tinha homem na terra capaz de gerar o Filho de Deus, de jeito nenhum. Que ele foi gerado por obra do Espírito Santo. Então Jesus não precisava ter um pai. Ele podia ter só a mãe. A mãe ele precisava ter, né? Porque a mãe lhe deu a carne para ele poder ser encarnado. E é interessante que quando São José quis abandonar a Virgem Maria, né, Jesus disse não. Mandou o anjo lá, Gabriel, o mesmo anjo, dizer para José: não, José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Receba Maria como tua esposa. Ou seja, o menino quer ter um pai. Ele adotou um pai. É uma adoção às avessas, né? Normalmente é o pai que adota um filho, não é isso? Com Jesus foi o contrário, foi o filho que adotou um pai. É interessante, né? O filho, não, José, eu quero você para meu papai. E o povo chamava de pai de Jesus. Esse não é o filho do carpinteiro? Não é o que o povo dizia? O povo tinha José como pai de Jesus, pai legal, pai nutrício, que a igreja chama. Não é? E quando Jesus, aos 12 anos, ficou lá no templo, o que Nossa Senhora disse para ele? Por que você fez isso, meu filho? O seu pai e eu estávamos aflitos. Olha a expressão de Maria, o seu pai. Então Jesus quis ter uma família, a Sagrada Família. Por quê? Porque ele quis começar a salvação do mundo por onde Deus começou o mundo, pela família. Deus não começou a humanidade pela família? Criou o homem, criou a mulher, disse para os dois: sereis uma só carne. O homem deixa a casa de seu pai, se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Né? E Jesus depois vai transformar isso num sacramento. Não separe o homem, o que Deus uniu. Deus uniu. Não é? Claro que de vez em quando a gente sabe que Deus não uniu, né? São os chamados casamentos falsos, né? Ou casamentos que a igreja diz que não foram válidos, né? O tribunal eclesiástico pode declarar um casamento como que esse casamento não aconteceu. A igreja não anula um casamento que foi válido, mas às vezes o casamento não vale. O Código de Direito Canônico tem 19 razões, né, pelas quais o tribunal eclesiástico pode declarar um casamento nulo. Mas se o casal se casa conscientemente, responde aquelas 3 perguntas que o padre faz no altar. Quais são as 3 perguntas? Primeiro, vocês estão aqui para se casar. É de livre e espontânea vontade? Esse é o ponto mais importante, o consentimento pleno. Sim, eu quero, não estou com medo, não estou ameaçado, não estou chantageado, não quero me casar só porque, né, meu sogro quer, ou minha sogra quer, ou porque a moça tem muito dinheiro. Não, eu quero casar porque eu quero, porque eu a amo, eu o amo. Esse é o ponto mais importante. A maior parte dos casamentos que são declarados nulos pela igreja é onde faltou um consentimento pleno. Aí prejudica exatamente a consistência do matrimônio. Não é? Tem outras razões também, razões de, não sei, de idade, razões, tem 19 razões, como eu disse. Mas Cristo transformou no matrimônio, no sacramento. E veja que são só 7, né? Por quê? Porque o sacramento é uma graça especialíssima. Ex opere operato, é Deus que opera diretamente. É uma graça que não depende do ministro e nem do fiel, depende exclusivamente de Deus. Como o batismo, como a confissão, como a Eucaristia. Né? Depende de Deus diretamente. Então, é um suplemento de graça para que o casal cumpra a missão de casados. Ou seja, entre eles haja uma harmonia conjugal. Com os filhos, eduquem os filhos. Possam suportar todas as dificuldades da vida matrimonial, às vezes falta de recursos, às vezes doenças, né? Diferenças de temperamento, que às vezes geram desentendimentos no casal. A graça do sacramento do matrimônio é a mão forte do Cristo segurando a mão fraca dos dois para que não se separem. Não é? É bonito isso. Então o Papa olha para os matrimônios e o Papa diz assim, o sacramento do matrimônio não é uma convenção social, não é uma festa social apenas,
mas um dom para a santificação e a salvação dos esposos. Duas palavras importantíssimas. Ele fala assim, uma verdadeira vocação. O que é vocação, gente? Vocação é um chamado de Deus para você realizar a sua vida aqui neste mundo. Então nós temos, por exemplo, a vocação não só profissional, né? Eu sempre senti a vocação para ser professor. E sou professor há mais de 40 anos. É um chamado. E quando Deus te dá um chamado, Deus te capacita para aquilo com as graças necessárias, né? Eu, por exemplo, estava na academia militar de Agulhas Negras, faltava um ano para sair oficial do Exército, eu pedi desligamento, porque eu não sentia vocação para a carreira militar. E eu disse ao general comandante da academia, que me chamou, eu digo, general, eu quero ser professor. Então vai, me liberou, assinou o meu deferimento. E no ano seguinte eu já estava dando aula nos colégios. Depois, quando eu terminei a faculdade, fui dar aula em faculdade, sempre trabalhei numa faculdade. Vocação. Vocação é aquilo para o qual Deus te preparou para este mundo. Um tem uma vocação para ser um pedreiro, outro um engenheiro, outro um médico, outro advogado. Por quê? Porque Deus precisa dessa diversidade, né? O casamento ou o celibato é uma vocação, né? Alguns queriam que eu fosse ser padre na minha juventude. Teve padre que chegou para mim, você tem vocação para padre, você prega nos encontros, desde 20 anos de idade que eu acompanho o padre Jonas nas pregações, mas eu não sentia vontade de ser padre. Eu sentia vontade de ser pai. Então eu fui casar e casei, tanto é que eu tive 5 filhos, casei muito cedo, com 22 anos. É vocação. Então o Papa diz, o casamento é uma vocação, não é uma curtição. Vejam bem, o que estraga o matrimônio, o casamento? É as pessoas que não entendem que o casamento é uma vocação, é uma missão que Deus dá para você cumprir. Que missão? Missão de fazer o outro crescer e ter os filhos. O que é que Deus diz para o primeiro casal? Crescei e multiplicai, e dominai a terra. Deus entregou a terra na mão do casal, e disse, crescei e multiplicai. O que é o crescer? O crescer é fazer o outro ser melhor. A primeira finalidade do casamento é o marido fazer a mulher se tornar melhor, e a mulher fazer o marido se tornar melhor, mais santo, mais honesto. Entende? Melhor. E a mágica do amor é que faz isso. A beleza do amor é que faz isso. Quantas mulheres transformaram a vida dos seus maridos, né? Quantos maridos transformaram a vida de suas esposas? Pelo amor, pela dedicação, né? Pela renúncia à sua própria vontade para poder fazer o outro crescer. Crescei. É a primeira dimensão do casamento. A segunda é a multiplicação, são os filhos. Não é? Então o Papa diz, 2 palavras importantíssimas que o Papa usa aqui. Eu fiz questão de destacar aqui. Ele fala, é um dom para a santificação e a salvação. Ou seja, a família é um local de santificação e de salvação. E é mesmo. Porque na família você é obrigado a rezar, você é obrigado a trabalhar, você é obrigado a renunciar o seu egoísmo, né, para você poder atender sua esposa, seus filhos, até seus parentes mais próximos. A família é um local de santificação, é um educandário das virtudes. Você aprende a ser paciente, tolerante, aprende a perdoar, aprende a amar, aprende a servir. Então o Papa diz, é um dom de santificação e de salvação. Claro, se a gente vive a virtude, a gente vai se salvar. Fazendo a vontade de Deus, a gente vai ganhar o céu, vai se salvar. Então vejam a beleza do casamento, do matrimônio, que o Papa destaca, assim como um pano de fundo na encíclica dele, na exortação dele. E aí ele continua dizendo sobre, ele chama de as instruções sobre o amor. Aí o Papa evoca aquela primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que é um hino ao amor, né? São Paulo fala lá, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é orgulhoso, o amor não se ostenta, o amor ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não passa jamais.
Né? São Paulo diz, a fé vai acabar. Né? A esperança vai acabar. Porque nós estaremos frente a frente com Deus, não precisa mais de fé nem de esperança. Mas São Paulo diz, vai restar o quê? Vai restar o amor. Então, o Papa ele desdobra a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, em várias páginas do documento dele. Né? Então, ele fala, o amor é paciente. Então, o Papa gasta um bom tempo falando da paciência. Os esposos têm que ter paciência um com o outro. Porque ele fala, nós não somos casados com um anjo. Anjo não tem defeito. Anjo não irrita a gente. Anjo não faz a gente perder paciência. Né? Não, anjo é anjo. Né? Ele não tem corpo. Né? Ele não faz que a gente não... Agora, o outro não. O outro é um ser humano. Que foi criado numa família diferente da nossa. Às vezes com valores diferentes, com aspirações. Então, quando os dois se unem, há os entrechoques, às vezes, de interesses. Então, o Papa diz, é preciso ter paciência. Eu me lembro que a minha mãe dizia, é a paciência que leva a gente para o céu. Bonita essa frase, né? É a paciência que leva a gente para o céu. A virtude da paciência. Então, o Papa diz, tem que cultivar a paciência, tem que cultivar o perdão. Nós temos direito de ser perdoados e temos a obrigação de perdoar. Né? Porque nós não somos perfeitos. Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Né? Não julgueis para que não seja julgado. Então, esse 1 Coríntios 13, o Papa vai desdobrando. Ele fala, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não passa jamais. Né? Então, ele põe como fundamento da harmonia conjugal esse amor que existe. Agora, é importante a gente entender bem, profundamente, a realidade do amor. Porque o que faz os casais viverem mal é exatamente levar para o casamento uma concepção falsa de amor. Levar esse amor de novela, esse amor só romanceado, esse amor só sexualizado. Né? Você vê na novela lá, os dois começam a namorar, daqui a pouco já vão para a cama. Não é assim? Isso é amor? Não, isso é sexo. O sexo, ele é manifestação de amor, mas ele não é o amor. Quando você dá uma rosa para sua esposa de presente, a rosa não é o amor, a rosa é a manifestação do seu amor. O amor é algo muito maior. Acontece que o mundo fala de egoísmo, vive o egoísmo e chama o egoísmo de amor. Não é verdade? O rapaz chega para a moça e diz assim, eu te amo, I love you, je t'aime. Né? Será? Será que você me ama mesmo ou você está querendo meu dinheiro, meu corpo? Está entendendo? Às vezes há uma segunda intenção de egoísmo e ele fala de amor. Je t'aime. Em francês, I love em inglês. Usa até as línguas que ele não sabe falar direito, para ver se conquista mais depressa. Dio come ti amo, até em italiano, né? Ah, peraí, meu amigo. Entendeu? Então, essas caricaturas de amor, o que o Papa diz, é que mata o casamento. O que é o amor? Olha para aquela cruz. Ali está a definição de amor. Não tem nada de sexo ali, né? Não tem nada de romântico ali, não tem nada de poético ali, né? O que Jesus disse na Santa Ceia, na despedida dos apóstolos? Amai-vos uns aos outros. Mas ele não parou aí. Como eu vos amei. Seria muito perigoso se Jesus parasse aí. Amai-vos uns aos outros. Tá bom, Jesus, mas o que é amar? Qual é a definição de amar? Não, espera aí. Como eu vos amei. Ele é o paradigma do amor. Ele é a definição de amor. Aquilo que São Paulo diz na carta aos Efésios, Efésios 5, 25, São Paulo fala para os Efésios, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz. São Paulo faz eco à palavra de Jesus. Jesus tinha dito, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. São Paulo fala, maridos,
mulheres, está falando para um, está falando para o outro. É o paralelismo bíblico, né? Fala para um, fala para o outro. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. São Paulo diz, como ele amou a igreja é a esposa de Cristo, pela qual ele foi à cruz. Então Paulo quer que o marido esteja disposto a ir à cruz pela esposa. E a esposa esteja disposta a ir à cruz pelo marido, para salvá-la, como Cristo salvou a igreja. Nós estávamos todos condenados ao inferno, por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Cristo foi nos tirar do inferno. Para isso ele teve que entregar sua vida, perder para ganhar. Então o Papa explora muito isso, muito bem, né? O amor de Cristo não é o amor do mundo. São João diz, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no pecado. Então a harmonia conjugal, a força da família está no amor do casal. Então o Papa explora muito isso aqui, com muita sabedoria, né? Ele fala assim, convido-os para a paciência recíproca, sem pretender que as relações sejam celestiais, ou seja, não são relações de anjos, são relações de pessoas humanas, né? Ou que as pessoas sejam perfeitas, e sem colocar-se sempre a si no centro. O Papa fala, não pode você se colocar sempre no centro. Eu sou o centro da família. A família tem que girar em torno de mim. A família tem que fazer o que eu quero. Espera aí. Isso é egocentrismo. Isto é egolatria. Isto é egoísmo. Tudo para o meu ego. Para com isso. Deixa de querer ser o centro da família. O Papa diz, né? Ele coloca aqui, né? Convido-os para serem benevolentes e a doar-se sobreabundantemente, sem medir. Se doar, sem medir. Né? Hoje eu estava lendo uma frase do grande José de Anchieta, que é dia dele hoje, né? O nosso grande santo brasileiro, São José de Anchieta. Ele diz assim, não tem limites, né? Para quem trabalha para Deus, para quem ama a Deus, para quem quer servir a Deus. Não tem limite de trabalho. E o Papa diz aqui, né? Mais ou menos algo desse tipo, né? Convido-os para serem benevolentes e doar-se sobreabundantemente, sem medir, sem reclamar pagamentos, pelo simples gosto de servir. Né? Pelo simples gosto de servir. Né? Quer dizer, as pessoas estão tão desconfiadas de um faz alguma coisa para o outro com uma segunda intenção, né? De vez em quando o marido faz um sacrifício danado para chegar lá e dar um beijo na esposa, fazer uma manifestação de amor. Ela, o que você está querendo? O que você está... Não estou querendo nada, estou querendo só te amar. Né? Então o Papa diz, vamos amar sem reclamar pagamentos, né? Pelo simples gosto de servir. Amar é servir. Essa é uma definição muito bonita de amor. Amar é servir. Você vê quem está precisando de você, aquele samaritano, né? Viu o judeu caído na beirada do caminho. Vocês sabem que os judeus e os samaritanos eram inimigos viscerais. Mas o samaritano percebeu que o outro precisava dele. Não foi socorrido por um sacerdote, não foi socorrido por um levita que passou ali. Ele que era inimigo, percebeu. O outro teve compaixão, foi lá e serviu o outro. Colocou o outro na montaria dele, levou lá para uma hospedaria, tratou, foi embora, na volta e pagar. Isso é amor. Amar é servir. Nós não somos obrigados a servir o mundo inteiro, mas nós somos obrigados a servir aquele que está na nossa frente, precisando da nossa ajuda. Entenderam? O meu marido, a minha esposa, meus filhos, meu vizinho, quem eu encontro caído na minha frente, quem eu posso servir. Eu não sou obrigado a servir quem está lá na Índia, na China, não sei, mas quem está aqui na minha frente, precisando de mim, esse é que eu tenho que servir. Né? Então está aqui, o Papa convida para contemplar o cônjuge. Olha que bonita a expressão que o Papa usa. Ele põe um contemplar entre aspas. Ou seja, olha para a beleza do outro. Às vezes o casal, gente, vai se atritando tanto com os problemas da vida, com as dificuldades da vida, que um deixa de olhar as belezas do outro. Gente, esse mundo é um milagre. Todo esse mundo é um milagre.
Uma flor é um milagre, não é? Um pintinho que nasce de um ovo é um milagre, mas a gente não contempla mais. Nós nos deixamos embrutecer. A gente acha que tudo é trivial. Trivial quer dizer, tudo é simples, é comum. Não, gente, tudo é milagre neste mundo. Tudo é milagre neste mundo. Teve um poeta inglês que disse assim: fazer esses versos loucos que eu faço, qualquer um faz, mas fazer uma árvore, só Deus. Fazer uma flor, só Deus. Fazer uma criança, só Deus. Então o Papa diz: contemple o outro. Contemple a pessoa do outro. Nós todos temos qualidades, mas a gente precisa estar de olhos abertos para ver a qualidade do outro. E sabe, gente, nós somos muito... é fruto do pecado original. Nós somos, infelizmente, muito levados a olhar os defeitos do outro. Não é verdade? Antes de olhar as qualidades. Quer ver uma prova disso? Como é que a gente põe apelido nos outros? É em cima de uma qualidade que o outro tem? Não. É sempre em cima de um defeito. Você já reparou isso? Se tem um narizinho meio grande, lá vai o tucano. Se tem uma orelhinha meio grande, lá vai o jumbo. Se tem uma boquinha meio grande, é o jacaré. Não é assim? Se o olhinho é meio arregalado, ou coruja. Mas não é assim. Se é meio gordinho ou barrigudo. A gente só põe apelido nos outros em cima de defeito. Por quê? Porque nós olhamos mais o defeito dos outros que a qualidade. Você já viu alguém olhar para uma pessoa e colocar o apelido de ou beleza, ou alegria, ou santidade? Não. O apelido é sempre pejorativo. Há uma maldade dentro de nós, que vem do pecado original, e que só a graça de Deus consegue arrancar. Então tem que ter no casamento essa graça de Deus. Por isso o sacramento do matrimônio é essa graça que tira essa maldade de dentro de nós. A inveja, o ciúme, o orgulho, a autossuficiência, a arrogância, prepotência, achar que eu sou melhor. Né? Aí o Papa vai, esse Papa, gente, ele mostra que ele é alguém que viveu muito no meio dos casais. E que conhece, claro, que ele recebeu também os documentos dos bispos. Os bispos também, né, fundamentaram ele nesse documento. Mas ele desce em detalhes muito interessantes. Ele fala assim: convido a contemplar o cônjuge, recordando que as alegrias mais intensas da vida brotam quando se pode provocar a felicidade dos outros. Olha o que ele diz: as alegrias mais puras dessa vida é quando você provoca a felicidade do outro. E é mesmo, gente. A única coisa que nós vamos levar para o túmulo é o bem que a gente fizer para os outros. Por quê? Provoca a felicidade nos outros. O Papa disse: eu nunca vi atrás de um enterro um caminhão de mudança. O morto não leva nada. Não tem caminhão de mudança atrás de um féretro. Não tem. Mas tem um caminhão invisível de mudança que leva o bem que a gente fez. E fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Fazer o mal faz mal. A própria filosofia diz que o mal se autodestrói e o bem se autoconstrói. O bem sempre vence. Parece que o bem está perdendo, daqui a pouco o bem vence. É sempre assim. Olha a história do mundo. Roma há 250 anos quis massacrar os cristãos. Daqui a pouco Roma virou cristã. O imperador Teodósio, no ano 385, pelo decreto de Tessalônica, decretou que o Império Romano seria o Império Cristão e aboliu o paganismo por decreto. O bem venceu. Daniel Rupes, o grande historiador da igreja, disse que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. O bem venceu. O nazismo quis fazer tanto mal, matou 2.000 sacerdotes. O nazismo acabou e a igreja continua. O bem vence. O comunismo, durante 70 anos, na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba, matou 100 milhões de pessoas. Segundo o livro negro do comunismo, escrito por Stéphane Courtois e mais 5 historiadores franceses que foram comunistas, foram marxistas, né? Cadê o comunismo? Caiu. João Paulo II e a Virgem Maria derrubaram o muro de Berlim.
E aqueles países todos ficaram escravizados pelo comunismo. Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental, todos se libertaram daquela triste união das repúblicas socialistas soviéticas. O mal acaba, o mal ele apodrece por si mesmo. O bem não, o bem se edifica cada vez mais. Entenderam? Dá a impressão que o bem está vencendo, mas ele está perdendo, no final ele vence. João Paulo II disse, a última palavra da história não vai ser a vitória do mal, vai ser a vitória do bem. Essa é a nossa esperança cristã, fazer o bem faz bem. Eu escrevi um livro de parábolas, né? Sabedoria em parábolas, onde eu peguei umas 200 parábolas de toda a minha vida. Tal. E tem uma parábola lá que eu gosto muito, a chamada parábola do bom milho. Essa parábola, a parábola do bom milho, só para dar um exemplo, como é que o bem ele é fértil, né? A parábola conta, eu não sei se é um fato real ou se é apenas uma ilustração, mas a história, né, eu não sei se é uma simples parábola ou se realmente foi um fato real. Mas o que conta ali é o seguinte, que um grande fazendeiro nos Estados Unidos, plantador de milho, ele que foi o campeão do melhor tipo de milho daquela safra. O milho mais bonito, mais graúdo, com o maior número de grãos de uma espiga. E o repórter perguntou, mas como é que o senhor conseguiu fazer uma espiga tão boa assim? Ele falou, muito bem, o segredo é fácil. Eu peguei a minha semente, que é uma semente muito boa, e eu dei para todos os meus vizinhos plantadores de milho. Mas por que o senhor fez isso? Por quê? Porque vocês sabem que existe a polinização, né? Quando o milho dá a flor, o pólen é carregado pelo vento de um milharal para outro e ele fecunda todos os milharais. Não adianta eu plantar um milho bom, se os meus vizinhos plantarem um milho ruim, o pólen ruim deles vai fecundar a espiga boa e vai estragar meu milho. Então o que eu faço? Eu dou melhor semente para todo mundo. Consequentemente, o meu milho nasce puro. Olha o que o bem faz, você está vendo? Se esse cara fosse um cara invejoso, dissesse, não, eu vou ter a minha semente só para mim, os outros que se dane, eu vou vender o meu mais caro do que eles, eu vou ter mercado, eles não vão ter. O que ia acontecer? O pólen ruim dos outros milhos iam fecundar o milho dele, ia estragar o milho dele. Fazer o bem faz bem, amar faz bem. Nós cristãos temos que nos convencer disso, amar faz bem. Então o Papa diz, né? A verdadeira alegria, a frase dele é essa. As alegrias mais intensas da vida brotam quando se pode provocar a felicidade dos outros. Que beleza, gente. Dom Bosco diz que Deus nos deu a vida, né, para a gente servir aos outros. É esse o sentido da nossa... Gastar a vida com os outros. Né? Quando a gente gasta a vida com os outros, a nossa vida se torna sublime. Né? Se torna assim, a pessoa mais infeliz desse mundo é a pessoa egoísta, egocêntrica, só pensa nela, né? Esquece que os outros existem. É uma tristeza. E o casamento é bonito por isso, porque o casamento arranca a gente do próprio egoísmo, não é? Você tem uma vontade de fazer uma coisa, mas a esposa tem outra, então vamos fazer a vontade dela hoje, amanhã ela vai fazer a minha. Depois tem os filhos, eu tenho que trabalhar para os filhos. Eu tenho que, né? Então, a entidade família arranca a gente do egoísmo e dá a gente a oportunidade de fazer o bem, né? Para os filhos, para a esposa. Quer dizer, então é o primeiro educandário das virtudes. Ok, o Papa deixa uma mensagem muito bonita aqui, né? Que ele chama de tomar cuidado com a cultura do provisório. O Papa diz que hoje uma coisa que estraga muitas famílias e o casamento é a cultura do provisório. Ou seja, nós estamos acostumados a descartar tudo. Você toma um cafezinho e joga o copo fora. Não é assim? Toma água e joga fora. Abre uma garrafa de leite e joga o frasco fora. Abre uma Coca-Cola e joga fora. Abre um Guaraná e joga fora. Daqui a pouco nós começamos a jogar fora os outros. A gente começa a descartar os outros também. Ele fala aqui, né? Olha que frase que o Papa usa aqui. Mas quem usa os outros, mais cedo ou mais tarde, acaba por ser usado.
manipulado e abandonado dentro da mesma lógica. Se a gente costuma descartar os outros, abandonar os outros, e nós vivemos o mundo, gente, do abandono. Do abandono. A própria pessoa humana hoje está sendo usada, manipulada. Os países hoje fazem eutanásia. Bélgica, Holanda, fazem 5.000 eutanásias por ano. Ou seja, mata a pessoa antes da hora. Por quê? Porque aquele velho não produz mais. Ele não é mais útil. Porque ele agora está velho, ele não trabalha, ainda recebe uma aposentadoria, ainda fica doente toda hora. Mas que cara safado esse, meu. Só que esquece que foi esse homem que trabalhou 40, 50 anos para que você, jovem, hoje você possa ter sua faculdade, possa ter sua cultura, possa ter sua medicina. Vocês estão vendo? Mas descarta. É o que o Papa João Paulo II chamava de utilitarismo, na encíclica dele, Fé e Razão. Só tem valor quem é útil. Então, o que os velhinhos dos asilos, lá na Bélgica e Holanda, muitas vezes fazem? Fogem para os asilos da Alemanha, porque no asilo da Alemanha não tem eutanásia. Já pensou? Que triste. Então o Papa chama de civilização do descarte. Isso entra no casamento. Se a esposa começou agora a não ser muito mais útil para mim, se ela já não tem tanta saúde, se ela já não pode me dar o prazer que eu preciso, ou se ele não tem, então vou trocar ele por outro. Vou trocar ela por outra. É a cultura, o Papa diz, do provisório. A cultura do descarte. Cuidado, ele fala, cristãos, para isso não entrar no casamento. O casamento não tem fim. Qual é a segunda pergunta que o padre faz no altar quando a gente vai se casar? Vocês querem se casar? Sim. Já disseram que é de livre e espontânea vontade. Sim, agora eu pergunto. Vocês prometem um ao outro amor e fidelidade. É por toda a vida que o prometeis? Sim. É o segundo sim que o casal fala no altar, não é isso? Quem casou já falou esse sim. É por toda a vida que o prometeis? Então peraí, então vamos completar esse juramento. Então repete comigo. Eu te recebo como meu marido, ou como minha esposa, prometo ser fiel na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza. Aí o Nelson acrescentou, na gordura e na magreza, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, quer dizer, não tem descarte, não é algo provisório, é algo perene. Entendeu? E aí que está a beleza do amor, gente. É fácil você amar uma menina de 22 anos. Eu casei, ela tinha 22 anos, eu também. É fácil, é só alegria, é só sorriso, não tem doença, né? Uma relação sexual maravilhosa, só alegria. Mas daqui a pouco ela fez 60 anos de idade com um câncer terminal. 6 anos de câncer. Quimioterapia a cada 15 dias. Aí é que você tem que ser fiel na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Essa é a nossa diferença de ser cristão, gente. Nós não acertamos esses juramentos provisórios. Deus não é provisório. O amor de Deus para conosco não é um amor provisório, é um amor definitivo. O profeta Isaías fala lá no capítulo 55, né? Ainda que seu pai e a sua mãe te abandonassem, eu não te abandonarei. Né? Se é possível uma mãe abandonar um filho, Deus não abandona você. Quer dizer, é um amor definitivo. Né? Que nós vamos colher esses méritos, não é só aqui na terra também, mas vamos colher principalmente no céu. Né? A alegria de ter sido fiel a Deus até o último dia. Então, essa consistência do amor é que o Papa reivindica para o casamento. Nada de provisório, nada de descarte. Ele fala assim, eu vou ler um trechinho dele para vocês verem. Refiro-me, por exemplo, à rapidez com que as pessoas passam de uma relação afetiva para outra.
creem que o amor, como acontece nas redes sociais, se possa conectar ou desconectar ao gosto do consumidor. E, inclusive, bloquear rapidamente. Bloqueia, né? Tem gente que você bloquear celular, botar... bloqueia. Penso também no medo que desperta a perspectiva de um compromisso permanente. O medo de um compromisso permanente. O Papa fala assim, os jovens hoje estão com medo de se casar, estão com medo de assumir um compromisso permanente. Que isso? Não tenha medo de assumir um compromisso permanente. Um jovem, um neo-sacerdote, ele assume o sacerdote pela vida inteira, sem medo. Então o casado também tem que assumir esse compromisso de ser um pai, de ser uma mãe, de ser uma esposa fiel, por toda a vida. Mas há uma cultura hoje de um medo daquilo que é permanente. Ah não, eu quero uma coisa só por algum tempo, depois eu quero repensar a minha decisão. Não cabe no plano de Deus. Então ele diz assim, olha, ele continua dizendo assim, transpõe-se para as relações afetivas o que acontece com os objetos e o meio ambiente. Tudo é descartável. Cada um usa e joga fora, gasta e rompe, aproveita e espreme enquanto serve. Depois, adeus. Depois, adeus. Não é? E aí ele deixa uma mensagem para os jovens. A mensagem para os jovens que ele deixa é essa. Não é? A seriedade do compromisso público do amor. Ou seja, não tenha medo de publicamente, né? Ele fala assim, assumir um compromisso do amor. Por que a missa, por que o matrimônio é uma celebração pública? A igreja está cheia. Porque você vai testemunhar o seu amor de maneira pública. Todo mundo vai ver que você vai jurar amor ao outro ali até a morte. Né? É isso mesmo. Então o Papa fala, o matrimônio não pode ser uma decisão apressada, mas também não se deve adiá-la indefinidamente. Veja como é que o Papa entende de namoro, de casamento. Né? O casamento não deve ser muito rápido, né? Namorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, já se casar. Não. Mas também ele fala, não deve alongar também 10 anos. Né? Namorar 10 anos, 15 anos também não dá, né? Você vai fazer bodas de namoro. Quer dizer, haja uma maturidade, quer dizer, não fica enganando o outro também, não fica empurrando o outro com a barriga, né? Não dá para casar? Não casa. O namoro é exatamente para isto, né? O Papa, ele trabalha o namoro não é uma decisão tomada definitiva, não é uma aliança na mão esquerda. Não. O namoro pode terminar e deve terminar se os dois não têm a mesma afinidade, se não têm os mesmos valores, se já estão brigando no namoro, às vezes pensa assim, a gente vai casar, para de brigar, para nada, briga 2 vezes mais. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Né? Tem até uma piadinha, uma historinha, que uma vez um padre contar, que o rapaz, a moça queria casar de qualquer jeito, e não arranjava namorado. Um dia arranjou um namorado, mas o namorado não era um bom rapaz. A família não queria, o pai não queria, a mãe não queria, e só ela que queria. Ela foi reclamar para o padre. Padre, arranjei um namorado, padre. Meu pai não quer, minha mãe não quer, padre. Tenho que casar com ele. Tenho que casar, padre. Vai lá, fala com meus pais. Aí diz que o sino começou a tocar. Quando o sino começou a tocar, fala lá, padre, até o sino está mandando eu casar, padre. Mas como, minha filha? Olha lá, ó, tem que casar, tem que casar. O padre não teve saída. Vai embora. Foi embora, casou. Casou, deu tudo errado. Aí voltou lá no padre chorar, né? Padre, pelo amor de Deus, tudo errado. Apanhando do marido, não tinha amor, não tinha nada. Aí o sino começou a bater de novo. Aí o padre disse, agora eu estou entendendo o que o sino está dizendo. O que ele está dizendo? Tem que aguentar, tem que aguentar. Não tem que casar? Agora tem que aguentar. Não pode tapar o sol com a peneira, como o povo diz, né? Os raios passam pelos buraquinhos. Entende? O casal tem que se casar quando o namoro está maduro, não tem brigas, eles querem a mesma coisa, se entendem. Olha, gente, eu cheguei a escrever um livro, Problemas do Namoro. Sabe por quê? Porque um dia dos namorados, já faz uns anos atrás aí, aqui o portal da Canção Nova da internet,
Colocou uma pergunta no ar. O que você quer saber sobre namoro? Aí chegaram 780 perguntas. Aí mandaram para o professor Felipe responder. Eu falei, bonito, né? Vocês perguntam e eu que respondo. Não tem jeito de responder 700, não tem tempo para isso. Mas aí a minha esposa ainda era viva, né? Eu disse a ela, se você tiver paciência de separar essas perguntas por assunto, eu escrevo um livro respondendo. Olha, a gente escrevia um livro com mais de 16 capítulos. É problema de sexo, é problema de idade, é problema de religião, é problema de sogro e sogra, é problema de traição. Eu não sabia que tinha tanto problema no namoro. Não pode casar desse jeito. Entendeu? O namoro é para isso. Não deu certo aqui, termina, continua a amizade, parte para outro. Muito bem, tudo isso o Papa aborda também. Mas aqui eu queria colocar outras coisas. O Papa fala da importância do sexo no casamento. Olha que bonito que o Papa fala aqui. Não, o casal tem que ter não só a harmonia conjugal, mas também sexual. Ele fala assim, olha, o próprio Deus criou a sexualidade, que é um presente maravilhoso, maravilhoso para as suas criaturas. Ele diz assim que o Papa João Paulo II rejeitou a ideia de que o ensinamento da igreja implique uma negação do valor do sexo humano. Não, de jeito nenhum. Né? Ou que simplesmente o tolere pela própria necessidade da procriação. Não. Um ato conjugal não é só para a procriação, é também para o aspecto unitivo. A Bíblia fala que o sexo tem duas dimensões, unitiva e procriativa. Primeiro é unir o casal. O ato sexual é como que a liturgia conjugal. O casal celebra na sua união física ali as suas vitórias, o perdão que um dá para o outro, a alegria de estar com o outro. Entende? É uma liturgia conjugal. Por isso que não pode ser mal feito. Por que eu estou falando de liturgia, entre aspas? Como é que é a liturgia da missa? O padre não chega e já vai consagrando. Não. O padre chega primeiro, né? Ali o canto de entrada, o ato penitencial, depois as leituras todas, a homilia. Né? Aí depois vem a oração dos fiéis. Depois vem a oração eucarística, no centro. E depois vem a ação de graças, os agradecimentos. Um ato sexual, a gente pode fazer uma certa comparação. Existe o prelúdio, o lúdio e o pós-lúdio. Não é isso? Tem que ter uma preparação. O homem é diferente da mulher. O sexo para o homem começa na cama, para a mulher começa no café da manhã. Ou quem sabe lá no shopping, né? Ou quem sabe, né? Quando ele empresta o cartãozinho de crédito para ela, né? Eu não estou dizendo que é para comprar o sexo, não. Eu estou dizendo, né, que faz parte do relacionamento do casal, né, esta preparação. O que eu estou querendo dizer? Eu cheguei a escrever um livro, Vida Sexual no Casamento. Por quê? Porque o homem e a mulher são diferentes em tudo. Em tudo. Fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Nós somos diferentes, homem e mulher, graças a Deus. Porque aí há uma complementaridade que a igreja chama. E o sexo, nós somos completamente diferentes. O sexo para a mulher é algo muito psicológico, para o homem não. Para o homem é algo muito mais mecânico, material. Né? Eu tinha um amigo caipira que dizia que o homem é que nem um fogão a gás. Riscou o palitinho, acende na hora. Não acende se não tiver gás. Se tiver gás, acende na hora. Mas a mulher diz que não fogão a lenha. Tem que ser devagarinho. Mas pega que é uma beleza. São as nossas diferenças. Deus fez assim. A gente não tem que ter vergonha dessas coisas. Deus fez assim. Exatamente por quê que Deus fez a mulher diferente? Para que o sexo não se torne algo brutal. Olha o que o Papa diz aqui. Quer ver o que o Papa diz? Ele diz assim, olha, deixa eu achar aqui, está aqui, ó. O Papa diz assim, um ato conjugal, ele está falando do sexo, imposto ao cônjuge, sem considerar sua situação atual e seus legítimos desejos,
não é um verdadeiro ato de amor. Deve ser rejeitada, portanto, toda forma de submissão sexual. Olha aí. Não é? O sexo não pode ser uma submissão sexual. Não. Tem que ser uma manifestação de amor. Mas aí é que está, gente. Um casal nunca vai ter um ato sexual harmonioso se esse casal não se ama. Porque o sexo é manifestação de amor. Você manifesta o amor a uma pessoa, ao seu marido, à sua esposa, dando um presente, uma rosa, um abraço, um beijo. Agora, qual é a manifestação radical de amor no casamento? É o ato sexual. Porque aí você não está dando um presente, você está se dando ao outro. Você pega a sua intimidade, o seu corpo, e entrega ao outro. Por quê? Porque eu tenho um compromisso de vida com você. Porque se amanhã eu estiver doente, você está do meu lado. Por isso que o sexo fora do casamento não tem sentido. Porque o sexo não pode ser uma brincadeira. O sexo não pode ser só uma busca de prazer. O sexo tem que ser fruto do amor, do compromisso. Depois que você põe uma aliança no dedo esquerdo, da mão esquerda, e que você diz para o outro, eu te amo, prometo fidelidade, amar-te e respeitar-te até o último dia da minha vida, aí você pode entregar o seu corpo ao outro e vice-versa. Antes não tem sentido. Antes o sexo fica... Por isso que a igreja não aceita o sexo fora do casamento. Porque ele fica banalizado. Ele perde a substância dele, né? Que é exatamente ser manifestação de amor. Então um casal que vive brigando, se estapeando, se xingando, se ofendendo, um jogando prato no outro, como é que de noite vai ter? Não tem jeito. Não é? Um dia eu escutei uma música de uma dupla de sertanejo, dizendo que de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Aqui, ó. Piada, meu amigo. Se briga de dia, briga de noite. Ou então fica aquela coisa que o homem quer, a mulher não quer. Né? Um dia eu fui pregar um retiro lá no Nordeste, um sujeito falou para mim assim, professor, enquanto de casais. Aí no intervalo o cara veio conversar comigo. Professor, eu já estou cansado. Eu chamo lá, quero chamar a mulher fica lá vendo televisão. Sabe que eu fui? Fui lá na cozinha, passei a mão numa faca e cortei o fio da televisão. Não vai para cá, mas também não vai ver novela. Eu digo, acho que devagar, não é assim que a gente resolve as coisas, não. Não é assim. O que falta aí? Falta o amor. Falta o amor. Não tem harmonia sexual se não tiver harmonia conjugal. Entenderam? Todas essas coisas nosso querido Papa fala aqui. E ele não foi um homem casado, né? É muito bonito, gente, ver. Bom, depois ele fala assim também, aqui, gente, o Papa condena uma série de coisas que não dá tempo de eu abordar aqui, que a palestra está terminando, mas ele fala, por exemplo, que não pode haver casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele fala aqui, abre aspas, ele falando, já não se adverte claramente que só a união exclusiva e indissolúvel entre um homem e uma mulher realiza uma função social plena. Então o Papa não... É bem claro. Ele fala assim, ao passo que as uniões de fato, ou entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, não podem ser equiparadas ao matrimônio. Ok? Nenhuma união precária ou fechada à transmissão da vida, garante o futuro da sociedade. Aí ele fala de outras coisas também, de eutanásia, ele fala aqui, olha, do suicídio assistido, do aborto, da manipulação de embriões, da inseminação artificial, ele chama de praga da toxicodependência, as drogas, né? Alcoolismo, os jogos de azar e outras coisas que destroem a família. O Papa põe o dedo em tudo, viu? Ele não é... Às vezes o povo pensa que esse Papa é um Papa que só agrada, que só joga confete. Não é, não. Ele põe o dedinho dele nas feridas com muito... É só ler os documentos dele. Eu estou lendo para vocês o que ele escreveu. Está aqui entre aspas. Olha aqui, quando ele fala, por exemplo, dos aluguel de úteros. Agora aluga, né, a barriga da outra para ter um filho. Né? Barriga de aluguel. O que ele fala?
e recorda a prática do aluguel de ventres ou a instrumentalização e mercantilização do corpo feminino na atual cultura midiática. Então o corpo da mulher virou agora uma casa de aluguel. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Então a igreja, ele fala claro, a igreja não quer que se faça a inseminação artificial. Por quê? Porque estão fazendo horrores, gente, com a inseminação artificial. Você vai numa clínica hoje, por exemplo, várias clínicas, até no Brasil já tem, mas nos Estados Unidos é que começou, você paga $30 mil, $20 mil, e você escolhe o sêmen de um homem que vai fecundar o seu óvulo. Então eu quero lá um dinamarquês, loiro, de olhos azuis, 1,90 m de altura, para ser o pai do meu filho. Espera aí, onde é que está o matrimônio? Acabou o matrimônio? Quer dizer, o ser humano está virando objeto de consumo, de mercado. É como vende banana e maçã na feira, estão querendo vender seres humanos. Gente, quando o povo começa a fazer piada, o povo não é bobo, não. A piada, ela tem uma seriedade por trás. Um dia contaram uma piada para mim que explica bem isso daqui. É piada. Né? Diz que lá, não sei na onde, lá na Europa, fizeram uma feira de crianças clonadas. Não existe ainda, né? Mas a cabeça do povo já chegou lá. Aí diz que tinha lá uma cesta de americaninhos, né? $30 mil cada nenenzinho clonado. Aí tinha uma cesta lá de japonesinhos, 20 milhões de ienes. Aí tinha uma cesta de brasileirinho lá, 1,99. Para com isso. Quer dizer, já é para avacalhar um pouco o Brasil também, né? Mas o que o perigo dessas coisas? A mercantilização da vida. Tá bem? Vamos ficar de pé. Tem muito mais coisa aqui, vocês podem ler na exortação do Papa, né, com bastante gosto. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Faz o gesto. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.